Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entender as categorias que moldam o discurso tributário. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB, um espaço dedicado à pesquisa, ao ensino e à disseminação de um olhar mais amplo e crítico sobre o campo da tributação. No episódio de hoje, nós iremos finalizar a nossa trilogia sobre o processo de digitalização dos 3 elementos não mercantis, que não são produto no sentido tradicional da palavra, mas que sofreram um processo de mercantilização durante a emergência ou talvez da construção da sociedade de mercado. Já tratamos aqui sobre o processo de digitalização do dinheiro, do processo de digitalização do trabalho e agora, no episódio de hoje, vamos tratar do processo de digitalização da natureza. É importante traçar um pequeno paralelo, como já foi dito aqui, essa trilogia ela não existe por acaso. Isso que nós estamos chamando de processo de mercantilização dos elementos não mercantis não é uma ideia nossa, ela foi extraída do pensamento de um economista chamado Karl Polanyi. Ele trabalha na sua obra A Grande Transformação com a ideia de que na emergência da sociedade de mercado, 3 elementos necessitaram ser submetidos ao sistema de preço. Ele argumenta que a sociedade de mercado ela se baseia na ideia de que o preço seria o grande farol de comportamento da sociedade para fins de alocação de recursos, pelo menos para isso, não apenas, mas pelo menos para isso, e que 3 elementos foram importantes nesse processo, deveriam ser submetidos a esse mecanismo de preço, mas que na sua origem eles não seriam mercancia por não serem resultado de um produto, ou melhor, por não serem produtos de um processo produtivo, não serem resultado de um processo produtivo. Só que ele não se refere à natureza exatamente, ele se refere à terra. Isso faz muito sentido quando a gente olha historicamente, mas podemos substituir a palavra terra pela palavra natureza nesse caso, até porque na concepção de Polanyi, a ideia de terra é o espaço, é o ambiente onde o ser humano vive, então acho que podemos chamá-lo de natureza também. E por que terra? E por que a palavra terra ela é relevante? Porque, vamos lá, sempre fazendo esse paralelo, que eu acho que ele é bastante didático para entender os acontecimentos atuais. Quando nós analisamos, por exemplo, a passagem do período mercantilista para o período liberal, vamos chamar assim, aquele modelo de produção mercantilista para o modelo de produção liberal, e fazemos esse comparativo com aquilo que nós estamos entendendo aqui, que é a passagem do modelo de produção liberal para um modelo de produção digital, nós vemos que a terra teve um papel central nesse processo. E quando eu digo que a terra teve um papel central nesse processo, eu não quero dizer que a terra teve um papel enquanto um elemento material, enquanto um objeto ou algo objetificado dentro da realidade econômica da época, mas num sentido abstrato, num sentido de influenciar o pensamento da época. O que eu quero dizer com isso? Os mercantilistas, em contraposição aos liberais e, num certo sentido, em contraposição aos fisiocratas, eles pensavam na riqueza como algo estático. Isso já foi dito aqui. Acho que essa é uma grande mudança paradigmática da passagem do mercantilismo para o liberalismo. A ideia de processo de geração de riqueza, essa palavra geração, ela não é muito apropriada para o pensamento mercantilista. Para os mercantilistas, pelo menos em sua grande maioria, a ideia é de que Deus havia gerado o mundo todo de uma maneira estática, e isso incluiria a riqueza. Então toda a riqueza que existe no mundo é aquela riqueza que foi gerada por Deus no momento da criação do universo, de modo que para eu adquirir riqueza eu preciso tomar riqueza de outra pessoa. Então esse era um pensamento bastante difundido, talvez não fosse 100% disseminado, talvez houvesse pessoas que divergissem desse pensamento, mas isso não era significativo para descaracterizar o mercantilismo enquanto um movimento intelectual, enquanto um movimento de pensamento, ou uma escola, melhor dizendo, comercial. Mas com a ascensão da fisiocracia francesa, pela primeira vez, houve um argumento teórico sobre a possibilidade de geração de riqueza, e essa possibilidade de geração de riqueza estaria atrelada diretamente à terra. A terra seria a grande fonte de geração de riqueza. Então isso é importante, isso é central e isso é apropriado pelo pensamento smithiano, que vai dar a tônica do debate sobre a geração de riqueza dali por diante. Obviamente não importa qualquer terra, mas sim a terra trabalhada, e aí o trabalho passa a ser um elemento central no discurso smithiano. A gente já tratou disso no episódio anterior, no podcast anterior, mas o que ocorre com a terra nesse aspecto, Como Polanyi diz, e eu reiterei aqui, a ideia de que a terra é o ambiente em que o ser humano vive, então podemos substituir pela palavra natureza, ou até, se quisermos ser mais
mais ligados ao discurso contemporâneo, poderíamos chamar de meio ambiente. Ou seja, estamos falando de algo que não é humano por definição. E isso traz uma tônica diferente do debate sobre o trabalho que nós mencionamos no podcast passado. No podcast passado, o impacto da digitalização foi diretamente sobre o ser humano, sobre aquilo que caracteriza a própria dimensão humana. Agora estamos falando no meio ambiente em que o ser humano vive. E nesse sentido, esse processo de digitalização ele vai afetar uma fronteira histórica, uma fronteira intelectual que separa o natural do artificial. Estamos falando aqui do ambiente natural. Isso é relevante e isso traz implicações muito maiores do que o debate econômico, mas vamos aqui tentar controlar o nosso impulso de querer explicar toda a realidade social e nos fixarmos apenas naquilo que é a nossa expertise, que é o processo de geração de riqueza. Mas seguindo o raciocínio, tudo bem, vamos considerar o argumento smithiano, que a Terra por si só não gera riqueza, que a Terra deve ser trabalhada, mas esta contraparte humana, este trabalho, ele tem que ser aplicado sobre uma base material, uma base fenomênica material. Ou seja, a existência da Terra, a existência de um rio, a existência de árvores, ela é central nesse processo. E cada um desses elementos independe da atuação humana, independe do esforço humano. Tem que haver algo na natureza que não seja humano na essência, até para que faça sentido essa dicotomia entre ser humano e natureza. Então, existe sim uma matéria-prima, algo que ultrapassa o espectro ou a esfera de ingerência humana, e esse algo que ultrapassa a esfera de ingerência humana, ele, obviamente, ele tem um papel central dentro desse processo de geração de riqueza. Ele contribui enormemente para o processo de geração de riqueza. Isso é muito notório, né, no ponto de vista contemporâneo, quando nós vemos, por exemplo, como determinadas economias são estruturadas. Temos países que têm recursos naturais, são ricos em recursos naturais. E olha que curioso, e é importante dizer isso, né? Ricos em recursos naturais. Por que eu dou ênfase a isso? Né? E para explicar do porquê desse debate, que não é apenas acadêmico, que não é apenas teórico, mas que tem repercussões práticas muito claras. É muito comum um tipo de argumento no sentido de que, por exemplo, vamos falar de petróleo. Mas não, o petróleo por si só ele não tem valor, porque ele está lá no fundo do oceano, ele está lá embaixo da terra. Somente a capacidade de extração do petróleo é que poderia gerar valor. O petróleo, se ele não for explorado, ele não tem valor nenhum. Eu vou e paro por aqui. O que tem de certo e o que tem de errado nessa frase? Bom, o que tem de certo é que, de fato, a utilidade do petróleo é maior conforme a sua capacidade de extração. Tanto isso é verdade que, né, para quem testemunhou o processo de descoberta do pré-sal, né, da existência de petróleo na camada do pré-sal, isso lá nos idos dos anos 2000, 2007, 2008, percebeu uma preocupação, talvez até um pouco excessiva, né, de uma divisão de royalties, divisão de lucros, divisão da riqueza, sem uma clareza quanto à tecnologia necessária para a extração desse petróleo. Então, de fato, esse argumento, por um lado, ele tem razão, ele tem uma razão de ser. Por outro lado, e a gente não pode se iludir, não podemos ser ingênuos, esse argumento também carrega um viés de atribuição de um maior valor a quem detém a tecnologia de exploração do fenômeno natural, em detrimento daquele que deteria o fenômeno natural em si. E por que eu digo que a gente não deve se iludir em relação a isso? Porque quando olhamos no tabuleiro geopolítico, né, dos países, é muito clara a diferença entre os países que são ricos em recursos naturais e não têm tanta tecnologia e daqueles que têm a tecnologia e não têm os recursos naturais. E do ponto de vista de um tributarista, né, a partir da visão de um tributarista, nós temos que entender as nuances desse debate. Então, qualquer tipo de discurso que desvalorize a existência do fenômeno natural em si, beneficia quem detém a tecnologia e não o fenômeno. E no que isso se conecta com o debate tributário? Bom, de várias maneiras, mas eu trago aqui, até porque essa é a minha especialidade, né, eu atuo na área da tributação internacional, eu destaco aqui a maneira como a riqueza transnacional, vamos chamar assim, né, a riqueza global, ela é partilhada entre os países. Um dos critérios é a natureza dessa riqueza. É muito comum que em acordos contra a dupla tributação, para citar um exemplo, a divisão de quem fica com o produto da arrecadação leva em consideração a natureza de determinados fatores.
E um desses fatores, um fator extremamente relevante, é a questão do fenômeno natural, né, da riqueza natural, melhor dizendo, existente em uma dada jurisdição. Um outro aspecto que não tem a ver diretamente com a tributação internacional, mas que é muito, muito comum, é a existência ou não daquilo que no jargão a gente costuma chamar de ring fence, ou seja, de para ser didático, né, de um cercadinho tributário em que determinados fenômenos naturais eles teriam um tratamento tributário específico. E no caso brasileiro e de vários outros países, é muito comum que isso ocorra, por exemplo, no setor de mineração, de petróleo e gás, né, de energia elétrica, né? Então, e todos eles, obviamente, estão diretamente associados a algum tipo de fenômeno, alguma fenomenologia relacionada ao processo de geração de riqueza. Então, países, por exemplo, muito abundantes em recursos hídricos, podem ter hidrelétricas e essas hidrelétricas vão se submeter a uma forma de tributação específica, porque a tributação é, por excelência, o método mais importante das sociedades modernas, né, dos estados modernos, pelo menos esses que têm essa tradição europeia, de divisão da riqueza na sociedade, entre a esfera privada e a esfera pública. O mesmo poderia ser dito de países que são ricos em ouro, em cobre, enfim, aqueles que estão diretamente ligados à mineração ou aqueles que possuem grandes reservas de petróleo, né? Basta citar o exemplo da Noruega como um país que tem a sua riqueza diretamente atrelada à existência de petróleo e por aí vai. Dito isso, e pensando agora nessa passagem, né, do processo de geração de riqueza a partir desse paradigma liberal e pensando no processo de digitalização, o ponto que eu gostaria de levantar, e retomando um argumento que foi dito lá no podcast passado em relação à digitalização do trabalho, é que o processo de digitalização ele mexe um pouco nessas fronteiras, né, entre o artificial e o natural, entre o que é humano e o que é da natureza, do meio ambiente, e com isso ele afeta também a forma de divisão da riqueza. Mais especificamente, falando agora, né, da natureza, com o processo de digitalização é possível pensar, né, e aqui eu faço um salto enorme aqui, conceitual, mas eu peço para que os nossos ouvintes aqui me acompanhem. Eu não vou ter tempo para ficar desenvolvendo isso detalhadamente, mas recomendo a leitura de alguns artigos que escrevi, que estão na minha página pessoal, que podem ser acessados aqui no site da própria STB. Vamos pensar aqui num processo de digitalização dessa fenomenologia natural, dos fenômenos naturais. Seria possível pensar em a tecnologia incorporar essa fenomenologia natural? Porque lembre-se, agora há pouco, alguns minutos atrás, eu mencionei que essa divisão entre os que detêm a tecnologia e os que detêm o fenômeno natural é um critério de separação da riqueza. E o que fazemos quando, de alguma maneira, se isso for possível, e o meu argumento é de que isso é sim possível, quando a fenomenologia natural ela começa a se submeter a uma lógica digital, a um processo de exploração do fenômeno natural sob uma perspectiva digital. Ou, usando a expressão que eu utilizei no podcast passado, a redução da dimensão da natureza a um aspecto meramente informacional. A tradução da natureza em informação. Ora, se a natureza passa a ser tratada como meramente a partir de sua perspectiva informacional, nós temos um problema de partida relacionado à forma como a riqueza ela é distribuída no plano internacional ou no plano transnacional. Se a natureza ela pode ser submetida ou pode ser limitada a uma dimensão meramente informacional, aquele que detém a tecnologia de processar essa informação, ele de uma certa maneira ele acabaria sabotando, né? Ele acabaria corroendo uma base de riqueza dos países que são dependentes dessa fenomenologia natural. A pergunta é, isso seria possível ou isso é apenas uma ilação filosófica? Bom, vamos olhar para a realidade, vamos olhar para o desenvolvimento das tecnologias relacionadas à revolução digital. Eu já levantaria uma primeira, que se torna bastante importante, né, no contexto brasileiro, não apenas, mas no Brasil isso tem resultado em muitas discussões acaloradas até, a utilização da internet das coisas, né? A internet das coisas, ela, mais do que facilitar a comunicação, ela tem por pressuposto a conexão direta de objetos, máquinas, sensores e até mesmo organismos em redes independentes. Ou seja, sob um aspecto conceitual, né, e em linha com o que a gente está defendendo aqui,
A expansão da internet das coisas significa a transformação do espaço físico em uma infraestrutura de informação. Aquilo que seria apenas um espaço de convivência passa a ser um local de captação de informação num nível muito superior à própria possibilidade do ser humano perceber o que está acontecendo. Então, dados relativos à temperatura, barulho, comportamento, movimento, tudo isso sendo processado continuamente permite que a natureza ela seja transformada em informação, ela seja decodificada e possa ser lida por instrumentos tecnológicos que processam a informação. Sem querer aqui fazer fazer um exercício de futurologia, mas um outro aspecto, um outro desdobramento desta questão, mas que agora diz respeito diretamente ao ser humano, são os desenvolvimentos mais atuais da engenharia genética, tecnologias como CRISPR, por exemplo, que permitem editar o próprio código da vida, né? Uma intervenção direta no genoma humano, inclusive com a possibilidade de fazer mutações com determinados objetivos. Mas eu vou parar por aqui. Eu só quis fazer essa separação para não dizer que tecnologia de engenharia genética e internet das coisas é a mesma coisa. Elas não são a mesma coisa, eles tratam de assuntos diferentes, eles são percebidos de maneira diferente, mas ambos têm na base a ideia de decodificação de uma realidade material. Uma, de um lado, né, no caso da genética, uma realidade material humana ou da vida, não apenas humana, mas da vida, e do outro lado, uma decodificação do ambiente material inumano ou do ambiente material sem vida, né? do espaço físico e dos objetos ao redor dos quais se dá o desenvolvimento da vida humana, enfim, ou da vida em geral. Mas, dito isso, né, colocando isso de lado e avançando um pouco na nossa análise, um outro aspecto que é bastante relevante, e esse sim se conecta diretamente com o debate sobre a digitalização da economia, são as chamadas impressoras 3D, ou mais do que a impressora 3D, as montagens em 3D, ou como se diz em inglês, né, a 3D Assembling. Essas montagens em 3D, que estão ficando cada vez mais sofisticadas, elas parecem ser muito rudimentares quando estamos pensando num nível macro, mas na medida que a tecnologia avança para o nível micro, isso se torna inovador, se torna mesmo disruptivo. E de onde vem essa disrupção? Ela vem do fato de que, como eu disse antes, né, voltando lá para aquela passagem do mercantilismo para o liberalismo, pelo menos enquanto visão de mundo, nós sempre tivemos essa ideia de que a natureza ela fornece uma base material, mas que essa base material tem que ser trabalhada para que o fenômeno seja explorado na sua plenitude. Então é muito comum uma certa ideia de desperdício nesse processo, né? Ou seja, se eu preciso de uma tábua, eu preciso matar uma árvore, tenho que destruir a própria vida da árvore e depois destruir uma boa parte da sua matéria até que eu consiga aquela prancha, aquela placa, aquela tábua no formato adequado, por exemplo, para fazer uma cadeira, uma mesa, enfim. Então há um desperdício muito grande na natureza, porque a lógica é uma lógica de você pegar aquilo que excede, tirar o excesso e deixar só aquilo que você precisa. Porém, com a montagem 3D no nível subatômico, imagine a implicação que isso teria em termos de redirecionamento do processo produtivo. Ou seja, ao invés de partir de algo que excede e eu tirar o excesso para chegar onde eu quero, eu posso construir a partir daquilo que é estritamente necessário. Dito de outra maneira e esclarecendo qual é o pensamento filosófico por trás disso, se eu tenho que uma determinada mesa não é apenas o resultado de um processo de desperdiçar matéria, especificamente desperdiçar uma árvore para confeccioná-la, e sim uma ideia, e sim um conceito ou uma informação, eu posso montar a mesa a partir da leitura que eu tenho da sua estrutura enquanto um arranjo informacional. Dito de outro modo, e sem querer ser muito chato, muito específico, uma mesa ela é um arranjo informacional no sentido em que ela é formada por uma miríade, né, de pequenos objetos, de partículas subatômicas. Se eu entender, e eu acho que aqui está a grande questão, né? Se eu entender essa mesa ou essa cadeira enquanto um arranjo informacional e eu tiver a capacidade tecnológica de decifrar esse código informacional,
bastaria eu ser capaz de montá-la de modo que eu reproduza fielmente aquela mesma cadeira. E isso, obviamente, não serviria apenas para cadeira, serviria para seres humanos, para qualquer tipo de objeto que possa ser resumido a uma dimensão informacional. Enfim, essa ideia de que... e agora não falo apenas da montagem 3D, mas algo que é típico da economia digital. Se eu pensar na hipótese de que eu posso gerar produtos sem necessariamente eu passar pelo processo de destruição da matéria, eu posso atingir aquilo que o economista Jeremy Rifkin, né, que se vangloria de ter sido assessor da Angela Merkel e um dos principais teóricos da economia digital, aquilo que esse economista chama de sociedade do custo marginal zero. Qual é o argumento de Rifkin? Né? E ele falava muito mais em questão de plataformas, eu acho que isso é muito mais visível no âmbito das plataformas, no Netflix, por exemplo. Né? Qual é a lógica disso? De que cada acesso adicional, por exemplo, a Netflix, para usar um exemplo aqui da moda, ou a qualquer outro tipo de streaming, ele não teria praticamente custo. Né? O custo seria basicamente o custo da energia elétrica necessária para que haja esse acesso adicional, o que é, se não zero, muito próximo de zero. E esse conceito é um conceito que tem sido muito trabalhado. Essa ideia de uma sociedade com custo marginal zero é algo que tem atingido inclusive o mainstream do debate econômico, mas poderíamos adicionar essa pitada de futurologia, chamemos assim, tentando teorizar como ficaria esse processo de geração de riqueza a partir do momento em que tivermos um desenvolvimento muito maior do chamado 3D Assembling, né? Ou da reciclagem de materiais, que vai ocasionar, que vai redundar naquilo que ficou conhecido como economia circular. E aí com isso eu conecto ao último ponto que eu quero mencionar. A ideia de economia circular, ela é a face visível dessa transformação, desse processo de redução da natureza ou do meio ambiente à sua dimensão meramente informacional. Em que sentido? Que toda aquela ideia de uma produção linear em que eu tenho que ir até o meio ambiente, retirar do meio ambiente uma determinada fenomenologia natural, né? Um objeto, uma matéria, uma energia, ou seja lá o que valha, e explorá-lo sob uma perspectiva de desperdício, isso pode ser virado de cabeça para baixo através dessa nova interpretação da natureza enquanto um arranjo informacional. Por quê? Porque se assim for, e se tivermos tecnologia para isso, nós não precisamos transformar e descartar, nós podemos recombinar elementos da natureza, inclusive no nível subatômico, rearranjar a natureza e reutilizar a natureza. E aí não seria apenas essa reutilização no sentido da reciclagem tradicional, né, que ainda tem deficiências de produção, né, de eficiência mesmo de produção. Primeiro, que não é tudo que pode ser reciclado, e segundo, que mesmo aquilo que pode ser reciclado, ele não é feito no máximo da sua eficiência, com raríssimas exceções. Agora, se nós tivermos tecnologia para resumir a natureza a uma dimensão informacional, bastaria rearranjar essa informação para que nós tenhamos a configuração natural que quisermos. Ou seja, a ideia ou melhor dizendo, se ao invés de eu pensar na mesa como produto de um processo, e sim, na mesa como um arranjo informacional, bastaria eu decodificar essa ideia de mesa para que eu pudesse produzi-la a partir da intervenção direta na matéria, no limite do necessário para que eu consiga chegar à produção dessa mesa. Tá? Isso eu sei que a linguagem é um pouco complicada, ela é um pouco difícil de acompanhar, mas entendam, colegas, o impacto que teria uma sociedade em que qualquer pessoa pudesse entrar na internet, fazer o download, por exemplo, de uma matriz que explique o que é uma caneta, o que é uma mesa, como eu disse, o que é comida, o que é arroz, o que é carne, o que é a proteína, e produzisse isso em casa. E houvesse uma máquina capaz de, a partir de um conceito do que seja um determinado alimento, uma maçã, essa maçã pudesse ser produzida dentro da casa de qualquer um, apenas com um gasto razoável de energia. Isso, como eu disse, parece ser obra de ficção científica, mas muita discussão muito séria sobre economia digital vai exatamente nesse sentido. Por quê? Qual é a lógica, né? Qual é a lógica por trás disso?
E isso está na essência da revolução digital. A lógica é a de evitar desperdício. E por que eu digo que isso está na essência da revolução digital? Porque, para quem tem curiosidade sobre o processo de criação do computador, né, tem duas grandes correntes, vamos dizer assim, sobre o que seria o computador. Né, e aí depende muito do foco, né, se o foco está na base material ou na base teorética. Né. Do ponto de vista da base material, o computador seria nada mais do que uma calculadora muito bem desenvolvida. Mas se a gente olhar do ponto de vista teorético, o computador é um conceito. E esse conceito ele foi muito bem trabalhado por Alan Turing, né, num paper que ficou muito famoso, né, sobre essa máquina, né, de processamento generalizado, vamos dizer assim. E qual é a ideia de Alan Turing? Né? E com isso eu vou encerrando aqui o meu argumento. Qual é o argumento de Alan Turing? Como ele inventou o computador? E antes de responder a isso, eu preciso esclarecer para algumas pessoas que não sabem, a palavra computador já existia e ela designava um ser humano. O computador era um profissional que fazia contas. E o que Alan Turing se questionava era o que é necessário para que um computador processe. E aí ele começou a fazer um exercício de filosofia mais ou menos no seguinte sentido. Se eu retirar a caneta, o computador, se eu retirar o papel, o computador profissional, né, o ser humano, ele pode continuar trabalhando? Sim, ele pode continuar trabalhando, ele não precisa da caneta. A atividade dele não está na caneta, não está na cadeira onde ele se senta, não está na mesa. E o Alan Turing foi fazendo esse exercício de retirar tudo até sobrar alguma coisa. E sobra o quê? O que é a computação em si? Um algoritmo. Né? A ideia de um algoritmo, a ideia de um processo de racionalidade. Ou seja, um arranjo informacional. Se isso puder ser pensado não apenas para o computador, mas para a natureza como um todo, se a ideia é a de que, por exemplo, o que eu quero não é a maçã em si, eu quero apenas uma determinada parte dessa dimensão fenomênica que nós entendemos como maçã. E se eu conseguir reproduzir isso a partir da tecnologia existente, nós teríamos uma ruptura com o processo tradicional de geração de riqueza, em que as pessoas ficam, até para satisfazer as suas necessidades, ficam dependentes dos detentores, não apenas dos meios de produção, como costumam dizer os marxistas, né, mas dependentes dos fenômenos naturais como um todo, né, o que inclui o trabalho. Mas, enfim, não vou avançar muito nisso, porque senão a gente acaba saindo da área tributária e começa a ceder essa tentação de rediscutir a sociedade, o que é uma discussão muito interessante também e eu acho que está diretamente conectada. Mas, em resumo, e tentando ficar apenas no aspecto tributário, o que nós temos hoje, e obviamente ainda demanda muito estudo, demanda muito desenvolvimento tecnológico, mas o que nós já temos hoje, que nos permite discutir com seriedade, né, nos fóruns mais centrais, é a ideia de que o processo de geração de riqueza provavelmente vai passar por um processo de disrupção gigantesco, seja porque estaremos entrando numa sociedade de custo marginal zero, como diz o professor Rifkin, seja porque a própria ideia de escassez talvez não tenha muito sentido, que também se conecta com... passe a não ter sentido, né? A partir dessa economia circular, o que se conecta diretamente também com o argumento do professor Rifkin. E aí, sendo mais específico no campo tributário, a própria fronteira, né, entre o natural e o artificial, que muitas vezes é utilizada como critério para a alocação da riqueza tributada, ela pode não fazer mais sentido. Aquilo que é natural, como sendo algo, um arranjo, um fenômeno que independe da intervenção humana, ele cai por terra quando a tecnologia permite, por exemplo, condicionar a temperatura, condicionar o meio ambiente, condicionar a terra, condicionar o solo, condicionar o sol, condicionar a natureza, quando a gente pode interferir diretamente na genética dos animais, da flora. Tudo isso, pelo menos do ponto de vista filosófico e do ponto de vista tributário, tudo isso nos faz refletir sobre se os critérios que nós adotamos eles são próprios e se nós não estaríamos testemunhando a ascensão da prevalência, do ponto de vista, de novo, da repartição da riqueza dos países detentores da tecnologia digital. E eu nem mencionei aqui, mas até porque eu acho que essa é a grande fronteira e essa é uma discussão que quando aberta ela não tem um final muito claro, sobretudo quando tudo isso que eu mencionei até aqui se submete a um grau de
a um grau de compreensão e de processamento informacional que só a grande revolução da inteligência artificial que nós estamos testemunhando hoje pode proporcionar. Então, com a IA, eu fecho aqui tratando desse ponto, né? Com a inteligência artificial e essa possibilidade de conexão direta entre os objetos, o que permitiria retroalimentar essa inteligência artificial com uma quantidade absurda, como nunca se viu na história, de informação, tudo isso nos permite elocubrar, né? Nos permite conjecturar se nós realmente não estamos vivendo um momento de passagem, como eu tenho defendido, de um modelo paradigmático de produção de riqueza associado ao discurso liberal, né? Uma visão do paradigma liberal sobre o processo de geração de riqueza, e entrando num novo patamar, numa nova realidade que seria esse processo digital de geração de riqueza, em que tudo teria que ser revisto, a própria organização social deveria ser revista sobre esse aspecto, mas, e aqui ficando na nossa área, principalmente a maneira como a gente reparte a riqueza na sociedade. Enfim, meus amigos, minhas amigas, chegamos ao fim de mais um ESTB Explica. Com esse episódio nós fechamos a nossa trilogia, né, dos 3 elementos não mercantis que foram mercantilizados na sociedade de mercado e agora que estão sendo digitalizados no processo de digitalização da economia. E se este conteúdo ajudou, eu peço que compartilhe com sua equipe, marque a STB nas redes sociais para continuar essa discussão. E principalmente não se esqueça de se inscrever aqui nas nossas redes sociais para receber as informações de quando for publicado um novo ESTB Explica. Muito obrigado e nosso próximo episódio é em 2 semanas. Até lá!